Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. Só lembrando aqui que eu moro e resido aqui no Distrito Federal. E aqui no Distrito Federal, nesta época da seca, em que estamos, a nossa voz sofre muito, nossa garganta sofre muito por conta da seca, que é muito forte. A umidade aqui cai, dependendo do momento do ano, aí, a 10%, 12%. E a voz dá uma embargada de vez em quando aqui, então você vai nos perdoando e nos compreendendo aí em alguns momentos, tá bom? Precisamos tomar muita água aqui para manter a voz um pouquinho assim razoável. Então, nós estamos estudando a revista agora do terceiro trimestre, que tem como base aí o livro de Levítico, e o seu título é Adoração, Santidade e Serviço. Terceiro trimestre deste ano de 2018. Revista escrita, conduzida aí pelo pastor Claudionor de Andrade, a partir da CPAD, que é a Convenção Geral aí da Assembleia de Deus do Brasil. E hoje nós estaremos estudando aí a lição de número 3. Já tivemos duas lições anteriores, que é a lição de número 1, que é a introdução desta revista. Tivemos aí no domingo passado a lição de número 2. E agora, neste domingo, 15 de julho de 2018, onde estará sendo ministrada esta terceira lição, 15 de julho, e temos como título desta lição, Os Ministros do Culto Levítico. É muito dito hoje, ministro de louvor, ministro disso, ministro daquilo, eu sou ministro do Evangelho, enfim. É interessante nós estudarmos o livro de Levíticos. Por quê? Porque a partir dali nós vamos ter uma noção de como Deus chama alguém, qual é a finalidade, qual é o objetivo, o porquê de Deus chamar alguém para o ministério sacerdotal, ou para o nosso contexto, por que Deus chama alguém para servi-lo no contexto de igreja, de instituição religiosa. Temos aqui como base o livro de Levítico, e aqui no textuário, repetindo aí o título desta lição, é Os Ministros do Culto Levítico. Temos aí como textuário, Números capítulo 3, versículo 45, que nos diz assim: Tomam os levitas em lugar, tomam os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Aqui Deus está mostrando que Deus havia escolhido a tribo de Levi para se colocar no lugar, porque conhecemos aí muito, fala-se sobre oração intercessória, sobre eu interceder por alguém, sobre eu me colocar no lugar. Isso é intercessão. Aqui Deus está dizendo, olha, toma os levitas em lugar, coloca os levitas no lugar, tira alguém e coloca os levitas no lugar. Eu estou aqui e Deus me tira para cá e coloca a tribo de Levi neste lugar. Este lugar aqui é o lugar onde a tribo de Levi se colocaria diante de Deus em favor das demais tribos. A nação de Israel era formada por 12 tribos e a tribo de Levi era a tribo intercessora, era a tribo que se colocava no lugar. Quando se apresentava diante de Deus, a tribo de Levi era aquela tribo que ia diante do Senhor em favor das demais tribos de Israel. Aqui na verdade prática nós temos aí o chamamento divino exige. O chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. Essa ideia de dedicação integral é muito complexa para os nossos dias, porque naquele contexto ali,
do Antigo Testamento, a tribo de Levi não trabalhava, não desempenhava nenhum trabalho secular, se dedicava exclusivamente às coisas da religião de Israel, e portanto as demais tribos sustentavam a tribo de Levi. Para o nosso contexto hoje, isso é algo muito complexo, muito delicado, e dependendo da igreja, da comunidade, aquela igreja ou comunidade consegue sustentar o seu pastor ou pessoas que trabalham em função do templo, mas a maioria não consegue fazer isso. Aqui, na verdade prática, o nosso irmão põe: o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. Eu posso não viver integralmente em função da igreja, eu pastor, eu músico, eu tocador, eu ministro, eu obreiro, mas a todo tempo eu preciso estar integralmente voltado o meu coração para o reino de Deus, para a seara do Senhor. Isso eu posso fazer, mesmo que não seja sustentado pela minha igreja ou pela instituição que de alguma forma eu presto um serviço ao Senhor através dela. Aqui na introdução, a pergunta básica, quem eram os levitas e por que a sua chamada foi necessária? À semelhança dos levitas, nós também fomos chamados a trabalhar na expansão do reino de Deus. Eu disse e repito, o reino de Deus, a igreja não é o reino de Deus. A igreja está dentro do reino de Deus. O reino de Deus é tudo aquilo que Ele criou. Então, o inferno está dentro do reino de Deus, só que é uma parte rebelada que está dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus é tudo. Todos estão dentro, mas isso não quer dizer que eles são parte para a salvação, mas eles estão dentro do reino de Deus. Os animais, os homens, as coisas, a natureza, as estrelas, enfim, as galáxias são parte do reino de Deus, e a igreja, como esses, é parte também. Então, à semelhança dos levitas, nós também fomos chamados a trabalhar na expansão do reino de Deus, mas este reino de Deus aqui é no contexto em que eu levo as boas novas de salvação para as outras pessoas que estão fora, pelo menos em princípio, da salvação para a eternidade. Aqui no primeiro tópico nós temos como título aí, Levítico, a tribo sacerdotal. Primeiro subtópico, o nascimento de Levi, que foi o primeiro, o patriarca desta tribo, ele que foi aquele que a partir dele descendeu aí toda a tribo de Levi, e o livro de Levítico basicamente foi construído, inspirado e direcionado para Levi e a sua descendência. Ao dar à luz Levi, declarou Lia: agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Lia era a esposa não desejada por Jacó. Não desejada por quê? Porque Jacó amava Raquel. Jacó trabalhou por Raquel, mas o pai de Raquel, no momento que Jacó tomou umas 2 ali no dia do casamento, ficou meio grogue, entrou para a tenda, tudo escuro. O pai, em vez de colocar Raquel, colocou Lia dentro da tenda, e Jacó deitou-se com Lia, teve ali relação sexual com Lia, e através daí nasceram, não desta relação, mas esse convívio aí, este momento aqui em Gênesis capítulo 29, versículo 34, Lia está dando para Jacó o seu 3º filho, que é Levi, e Lia queria que Jacó percebesse que ela o amava, e ela desejava que ele o amasse tanto quanto ela amava a ele, mas Jacó amava a Raquel, Mas de qualquer forma, Levi nasce dentro desse contexto, dentro desse sentimento da mãe dele, Lia. Ela desejava o amor de Jacó. Aqui no segundo subtópico nós temos aí o zelo dos levitas. Levi, pelo que inferimos do texto sagrado, sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família. Levi sempre buscou defender os valores da família, os sentimentos,
as pessoas que compunham, né, que faziam parte da sua família. Ele sempre se esforçou para defendê-los com tudo aquilo, inclusive até em um dado momento ele usou até de força para fazer isso. Desculpa. Mais tarde, após a saída de Israel do Egito, os levitas juntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro. Aquele momento em que Moisés está lá em cima do monte, e naquele momento as tribos de Israel vão a Arão, seu irmão de Moisés, diz: Moisés está demorando demais, acho que ele já morreu, não vai vir, então faz um Deus aí para a gente adorar, porque a gente quer adorar alguém, né? Aquela cultura ainda impregnada no coração deles, aquela cultura egípcia. E daí a importância do livro de Levi, porque o povo foi sendo ensinado. Quando acontece isso, Moisés desce do monte e vê o povo cultuando o bezerro de ouro. Ele convoca ali as tribos de Israel para que eles ajudassem a extirpar, a acabar com aquele mal. E a tribo de Levi, naquele instante, se juntou a Moisés para defender o Senhor Deus e acabar com aquela idolatria que estava se instalando novamente ali no meio do povo através daquele bezerro de ouro. Eles eram homens de firmeza, da maior firmeza. Então, nós precisamos ter essa firmeza. Eu defendo o quê? O porquê que eu estou aqui. Nós precisamos ter isso conosco. Eu posso ser influenciado por alguém, mas eu tenho que ter a minha base, eu tenho que saber o porquê que eu estou ali, porquê que eu me deixei influenciar. É uma coisa boa? Beleza, legal, mas eu não posso ser somente influenciado, eu preciso influenciar. E a minha firmeza, a minha postura vai mostrar para os demais que eu tenho coisas a oferecer para eles, que eles podem absorver de mim, que serão boas. Então a tribo de Levi eram homens da maior firmeza, tinham postura diante de Deus. Terceiro subtópico aqui, a vocação sacerdotal dos levitas. Não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como o berço de Moisés e Arão. Por quê? Porque eram pessoas zelosas, firmes, que cuidavam da família, que buscavam valores para dar fundamento no seu dia a dia a coisas boas, a comportamentos bons. E não à toa Moisés e Arão nasceram, né, dentro desta tribo. Era o propósito do Senhor, com certeza. Aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e sua descendência. Deus tinha uma aliança particular com Levi, o patriarca da tribo, e com a sua descendência. Nesse processo, o Senhor apresentou os levitas como resgate de toda a nação de Israel. Não esqueça que Deus escolheu a tribo de Levi para se colocar no lugar das demais tribos. Então, neste momento aqui e nesse processo, o Senhor apresentou os levitas como resgate de toda a nação de Israel. A tribo de Levi se apresentava diante de Deus em favor das demais tribos. Ao invés de cada família entregar o seu primogênito ao serviço divino, a tribo de Levi foi apartada das demais para dedicar-se inteiramente ao Senhor. Toda esta lição, toda esta revista, nós sempre vamos perceber que o sentimento de intercessor era parte do dia a dia da tribo de Levi, porque eles sempre estavam sendo ou estavam se colocando no lugar de alguém diante de Deus, para interceder por uma família, por um indivíduo ou pela nação de Israel. Os levitas, pois, foram concedidos como dons a Israel, assim como os obreiros de Cristo foram entregues com o mesmo objetivo à igreja. Então, quando Jesus fala ali aos Efésios que ele escolheu pessoas, ou pelo menos deu dons para que pessoas viessem exercer esses dons, assim, falando de uma forma mais técnica, né?
dons administrativos. Por quê? Porque a igreja precisa ser bem administrada. Da mesma forma, Levi e a sua descendência foram escolhidos como a tribo administradora, como aqueles que gerenciariam a nação de Israel naquilo que diz respeito às coisas da religião. Não diferente os obreiros, os pastores, os mestres, as pessoas que estão à nossa frente, nos conduzindo dentro do contexto da religião cristã, da igreja. Essas pessoas foram dadas por Deus para nós como dons, ou elas estão sendo usadas a partir dos dons que Jesus deu à igreja para nos abençoar, para nos conduzir, para nos ajudar nesta jornada. Aqui no segundo tópico, o sumo sacerdote. O que era o sacerdote? O sacerdote era aquela pessoa que se colocava diante de Deus para pedir perdão pelos pecados de outra pessoa. O sumo sacerdote, quem era? Era o chefe, né? Era o chefe dos sacerdotes. Para o nosso contexto, por exemplo, tem ministérios, tem o pastor, tem o obreiro, o presbítero, o evangelista, o diácono, o auxiliar, mas tem o pastor presidente. Então, para o contexto do Antigo Testamento, o pastor presidente, para nós, seria o sumo sacerdote no contexto aí do Antigo Testamento. Primeiro subtópico aqui, descendente de Arão. O sumo sacerdote era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento. Então, o sumo sacerdote era o pastor presidente para o nosso contexto. Era a pessoa, entre aspas, mais importante da classe sacerdotal no contexto do Antigo Testamento. Por quê? Porque essa pessoa representaria todo o povo, inclusive a tribo de Levi, diante do Senhor. Por essa razão, o Senhor exigia que ele proviesse de uma tribo específica, a tribo de Levi, de uma família ainda mais específica, que era a casa de Arão, que era irmão de Moisés. Então, toda a tribo de Levi tinha a sua função de representar o povo diante de Deus, mas a casa de Arão tinha uma função específica. De Arão e da sua descendência viriam os sumos sacerdotes. Então, quem seriam os pastores presidentes? Seria Arão, seu filho, seu neto. Isso não vale mais para hoje não, tá bom? Deus escolhe, às vezes Deus separa o meu filho para dar continuidade a um ministério que eu desempenho, mas não é regra não. Às vezes a pessoa vai querer e acaba acontecendo coisa chata. Por quê? Porque está achando hoje que pastor é profissão, né? Então vou passar minha profissão ou minha empresa, tratando a igreja como empresa, vou passar a minha empresa para o meu filho e meu neto, né? No Antigo Testamento isso era uma realidade. Todos os sumos sacerdotes iam descender da casa de Arão. O sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelos pecados do povo, ou seja, o sacerdote pedia diante de Deus perdão, oferecendo um sacrifício para uma pessoa, uma casa, uma família, uma comunidade, uma cidade. Mas o sumo sacerdote, ele representava toda a nação, inclusive a tribo de Levi, diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados de toda a nação. Ele fazia a intermediação entre o povo de Israel e o Santíssimo Deus. Só ele entrava no Santíssimo Lugar, né? Que ninguém mais podia entrar lá, só o sumo sacerdote, mostrando aí que só ele se apresentava diante de Deus em função de toda a nação de Israel. Aqui no segundo subtópico, ungido para o ofício. Sob a unção divina, teria condições, presta atenção, teria condições de tornar a nação israelita propícia diante do Santíssimo Deus. Todos pecaram e estão separados de Deus. O sumo sacerdote se apresentava diante de Deus e essa condição que tinha sido dada a ele por Deus, não foi ele que construiu, ele não tinha mérito para isso,
foi Deus quem o deu. Ele teria, a partir desse dom, dessa chamada divina específica para ele, ele teria condição de representar toda a tribo de Israel diante de Deus e tornar a tribo propícia ao Senhor, ou seja, preparada. Para nós hoje seria mais ou menos perdoada, santificada a partir do nosso contexto do sacrifício de Jesus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, assim, temporariamente tinha essa mesma condição. O nosso Cristo nos deu aí permanentemente, eternamente essa condição. No Antigo era uma coisa ali que ele fazia, tinha que repetir. Jesus já fez de uma vez por todas para nós agora, no nosso contexto de cristianismo. Terceiro subtópico, vitalício no cargo. A vitaliciedade do sumo sacerdote está patente na história da família de Arão. Antes de este morrer, Moisés o desvestiu das roupas sacerdotais para vesti-las em Eleazar, seu filho. Então aqui, o sumo sacerdote, ou sacerdócio levita, a classe era vitalícia. Eles estavam para sempre. Ninguém podia tirá-los para sempre no contexto do Antigo Testamento, até que o Messias viesse. Então, os sacerdotes e os sumos sacerdotes tinham uma função vitalícia. Ele não deixaria de exercer aquela função por algum motivo ou por alguma circunstância. Mais tarde, o mesmo Eleazar, aqui Moisés despiu no sentido de tirar a roupa de sumo sacerdote de Arão e vestiu a Eleazar, filho de Arão, para que ele desse continuidade aí à função de sumo sacerdote. Por consequência, o filho de Eleazar, o neto, e assim por diante. Mais tarde, o mesmo Eleazar seria substituído por seu filho Finéias. Então, o neto, bisneto, tataraneto, todos usariam as vestimentas do sumo sacerdote Arão, dando aí seguimento à ordem divina que foi dada a eles. Quarto subtópico, servo de Deus. Apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote não era considerado infalível, nem estava acima da lei de Deus. Apesar de ele ser vitalício, ele tinha nele a humanidade como todos os demais seres humanos. O pecado estava nele como em todos os demais seres humanos. Ele errava do mesmo jeito, ele tropeçava do mesmo jeito, ele fazia coisas chatas do mesmo jeito que eu faço, que você faz. Enfim, ele não era infalível, mas o seu cargo era vitalício. Mesmo cometendo erro, mas ele permaneceria no cargo. Ele não seria, para o nosso contexto, disciplinado ou excluído do rol de membros, enfim, porque ele era vitalício, mesmo reconhecidamente falível diante dos olhos dos homens e diante de Deus. Aqui no terceiro tópico, direitos e deveres dos levitas. Primeiro subtópico, viver do altar. Já que os sacerdotes dedicavam-se ao ministério do altar, desse mesmo altar deveriam viver. Então, os levitas não trabalhavam, trabalho secular, plantar, colher, eles viviam da agricultura e da criação de animais naquele contexto. Então, os levitas não criavam animais nem plantavam nada, não negociavam, eles viviam em função da religião de Israel. Eles trabalhavam para Israel, para as outras 11 tribos, em função da religião, cuidando da espiritualidade das demais tribos. Então eles não trabalhavam no secular, eles se dedicavam exclusivamente às questões da religião de Israel. Então as demais tribos teriam que sustentá-los. Portanto, eles não tinham direito a qualquer herança territorial entre os seus irmãos, porque a sua herança e porção era o Senhor. Então os levitas não acumulavam bens, eles não juntavam tesouros nesta terra. Então existem pessoas hoje, no nosso contexto de igreja cristã evangélica, que querem viver com títulos
ou, em certo sentido, se exaltam ou se arrogam, né? Dizendo que são sacerdotes, eu sou um levita, eu sou um... Enfim. Então, se eu quero viver tendo um título desse sobre mim, eu também viva como eles. Não tenha bens. Viva daquilo que a igreja doa para você, mas não acumule. Não traga para si tesouros, porque a tribo de Levi não juntava, eles não tinham esse direito, nem terra eles tinham, não tinham casa, eles viviam, em certo sentido, do favor das outras 11 tribos. Segundo subtópico aqui, santificar-se ao Senhor. Os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel como referência de santidade e pureza. O sumo sacerdote, por exemplo, não podia ficar dando mau exemplo, não era interessante, porque o pedido e a necessidade, tanto o pedido de Deus quanto a necessidade frente às demais tribos era que eles mostrassem, dessem um exemplo de santidade. Santidade aqui não é eu viver em oração, viver dentro da igreja, precisa, com certeza, mas eu dar exemplo no meu dia a dia de uma pessoa honesta, correta, fazer aquilo que tem que ser feito e que Deus me pede para que eu faça. Então a tribo de Levi, em especial a classe dos sacerdotes que compunham a tribo de Levi, eles precisavam ser referência de santidade e pureza. Inclusive, por exemplo, tinham de ostentar uma faixa de ouro em sua mitra, na sua veste, na qual estava escrito santidade ao Senhor. Então, no momento, não é que eles andavam no meio da rua com esta veste, com esta faixa, dizendo, escrito ali, santidade ao Senhor. É que no momento da celebração, no momento do sacrifício, então, o sacerdote, o sumo sacerdote, estaria ali, dentro, lembre que o sumo sacerdote seria o pastor presidente, para o nosso contexto, ele andava dentro da igreja, dentro ali da parte ali geográfica que compunha ali o templo, ou então na tenda, que é no deserto, ele estava lá dentro vestido com a sua mitra, com a sua roupa sacerdotal, e ali estava uma faixa pendurada aqui na sua veste, dizendo, escrito ali, santidade ao Senhor. Caso o sacerdote profanasse o seu ofício, seria punido com todo rigor. Está em Levítico capítulo 10, versículo do 1 ao 3. Enfim, apesar dele ser vitalício, apesar dele ser reconhecidamente falível, mas ele tinha que se preocupar, porque se ele profanasse o seu ofício, ele seria punido com todo rigor. Ou seja, eu sou um pastor, então eu não posso sair por aí fazendo tudo que me vem à cabeça, participando de tudo que me vem à cabeça ou me é apresentado. Eu não posso dar, dentro do contexto de trabalho, de escola, de faculdade, de rua, de comunidade, de vizinhança, não posso dar mau exemplo, porque se eu fizer isso, eu estou profanando a minha função de pastor, de líder, de alguém que representa a religião para o nosso contexto cristão. Então tem que ter cuidado, porque no Antigo Testamento a punição era rigorosa e não diferente hoje. Hoje nós não podemos ser punidos aí diante dos homens, mas o nosso Papai do Céu, de alguma forma, vai mostrar para a gente que aquilo lá não está certo, está errado. Cuidado, tenhamos cuidado, tanto você quanto eu. No terceiro subtópico aqui, tornar-se uma referência espiritual e moral. Os sacerdotes, por serem responsáveis pela aplicação da lei de Deus, tinham a obrigação de ser uma referência espiritual, moral e ética para os filhos de Israel. Então, eles eram responsáveis pelas questões do templo, da tenda, do tabernáculo. Tudo que dizia respeito à religião de Israel eram os levitas, em especial a classe de sacerdotes, porque eles se apresentavam diante de Deus em lugar das demais tribos. Então eles tinham que ser uma referência espiritual, moral e ética.
Os filhos de Levi, em consequência de seu comportamento, de seu proceder, tornaram-se um péssimo exemplo aos israelitas, e por causa disso Deus os matou. É complicado em alguns momentos nós vermos aí no Antigo Testamento Deus tirando a vida de alguém por conta de um comportamento, mas era a lei. A lei dizia isso. Se eu profanar a minha função enquanto sacerdote, eu terei uma punição rigorosa. E Deus não fez nada demais aqui, Ele simplesmente cumpriu a lei. Então, no caso aqui dos filhos de Eli, eles profanaram o templo e a função deles, eles eram bem abusados. Então assim, Deus simplesmente cumpriu a lei, Deus os matou. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, depois você dá uma lida lá, tá bom? Aqui na conclusão, o sacerdócio levítico era glorioso, seus membros eram considerados príncipes de Deus. Todavia, o Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico, pois o nosso Cristo agora fez um sacrifício eterno. Para o contexto do Antigo Testamento, os sacerdotes levitas eram tratados como príncipes. E de fato eles eram respeitados assim, eram vistos dessa forma. Eram os príncipes da nação de Israel, não só da tribo de Levi. Eram príncipes da nação, representavam a nação de Israel em vários contextos, como autoridades dentro da nação. No nosso contexto, Jesus, o nosso Cristo, Ele é superior, não tem comparação, porque o nosso Cristo, Ele é um sacerdote eterno, Ele não é um sacerdote de uma nação, de uma tribo. Ele é um sacerdote, por assim dizer, de toda a humanidade. Ele é o sumo sacerdote, ele é o pastor presidente do presidente, do presidente, do presidente, do presidente. Enfim, o nosso Cristo fez um sacrifício eterno. No Antigo Testamento, os sacerdotes levitas e a tribo cuidavam das coisas da religião, mas eram sacrifícios momentâneos, passageiros. Mas o nosso Cristo fez um sacrifício, Ele foi o sacrifício para todo sempre, é eterna. Nunca mais ninguém precisa apresentar nenhum sacrifício diante de Deus em função, em lugar de alguém. Ele é o intercessor por excelência, porque Ele, na cruz do Calvário, se colocou no lugar de toda a humanidade, todos, desde Adão até o último homem ou mulher que nascer sobre esta terra. O nosso Cristo já fez tudo isso, apresentando-se diante de Deus por todos. Sirvamos ao Senhor com todo o nosso ser, para que a gente vá bem. É legal, é interessante eu servir a Deus com alegria. Momentos difíceis todos nós temos, coisas chatas todos nós passamos, mas vamos buscar pelo Espírito Santo a alegria de estar com o nosso coração em dias no sentido de eu ofereço meu sacrifício ao Senhor, não por obrigação, mas porque eu tenho liberdade em mim para fazer. Encerramos aqui a terceira lição desta revista. É um grande prazer ter você até agora comigo. Fico muito feliz, mais uma vez eu digo isso para ti. Deus abençoe você. E certamente no próximo domingo nós estaremos aí conversando, esperando em Deus que continuemos aqui nesta terra até o seu retorno ou a nossa ida para Ele. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, aqui embaixo você clica em inscrever-se, aí vai aparecer um sininho, né? Você clica no sininho e todos os vídeos que nós estivermos postando aqui vai chegar aí para você no seu celular, no seu computador, tá bom, meu querido? Deus abençoe você, meu querido, minha querida. Um grande abraço, fique em paz.